Só Deus é o Senhor. E não há nenhum outro. Nenhum. E toda honra e glória é somente para Ele. Para Ele, por Ele. Toda exaltação é dele, para Ele, por Ele. E sejam bem-vindos aqui no canal. Eu peço, se possível, se vocês puderem, se inscrevam. E aquilo que Deus manda, que Deus usa, Ele sabe das armas que estão em nossas mãos. E quando Ele quer que chegue para mais pessoas, isso não pode ser bloqueado. O inimigo, ele tenta atrapalhar. Mas quanto mais inscritos, a possibilidade disso acontecer vai diminuindo. Mas eu peço que, se possível, se inscreva. Se possível, compartilhe. E, se possível, curta. Né? O tempo vai passando e a gente vai entendendo muitas coisas. Hoje de manhã, o Senhor estava me incomodando com uma palavra. E eu acabei escrevendo essa palavra. Eu acabei escrevendo o que Deus estava me direcionando. E eu acabei esquecendo o papel no meu trabalho. Enfim. E chegou aqui, eu falei, meu Deus, eu poderia ter esquecido a sacola que eu trouxe, as coisas que eu trouxe, mas não a palavra do Senhor. Mas eu vou amanhã tentar trazer, hoje é dia 6 de dezembro de 2022, agora são mais ou menos, não olhei o horário, e está à noite, né? Eu tava lendo a palavra do Senhor. Me veio primeiro Isaías 43. E com tudo que vem acontecendo, com tudo que Deus ele vem mostrando, eu tenho tido experiências assim realmente únicas com Deus desde o início da pandemia. Eu passei por coisas que eu nem conto, eu acho que não tem como chegar e contar aqui. Talvez mais pra frente, mas experiência, só quem teve essa experiência com Deus sabe o que é. Eu tive realmente Deus me socorrendo. E a luta realmente é contra o inimigo. E eu digo que quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós entendemos que não há outro Deus além do Deus Criador, o Todo-Poderoso, nosso Criador, o nosso Senhor, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos capacita, Ele supre todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Ele nos dá escape e enfim. E com tudo que vem acontecendo, eu venho pedindo muito, ore pelo nosso país. Ore pelos vizinhos, orem pelas pessoas da sua rua, ore pelo seu bairro, ore pela cidade, pelo estado, ore. Ore pela nação. Peça para Deus proteger a nossa terra. Fala, Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso. Senhor, proteja e blinde. Blinda a nossa terra. Blinda a nossa terra. O nosso subsolo, o nosso mar, nosso litoral, nosso céu, nossa atmosfera, o nosso exército, marinha e a aeronáutica, o nosso presidente, todos aqueles que confessam que Deus é o Senhor, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que confessam o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, não há outro Deus além dele, não há. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós temos esse discernimento que isso é, eu digo que uma obrigação nossa. Porque Deus, ele sempre esteve conosco.
Ele sempre nos guardou, Ele sempre nos livrou. Somos uma terra abençoada. Somos uma terra abençoada, escolhida por Deus. Só que Deus, Ele quer que cada dia mais nós sejamos mais fiéis a Ele. Que nós venhamos a entender que Ele é o dono de tudo, é Ele que manda. E a hora que Ele vê os pequeninos dEle, a hora que Ele vê o povo dEle clamando por Ele, confessando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, o nosso Criador, e não há outro além dEle, Ele atende às nossas orações. E imagine a palavra de Deus fala que 2, 3 ou mais reunidos em nome dEle, ali Ele está. Imagine uma nação inteira. É hora de deixar tudo de lado. É hora de deixar absolutamente tudo aquilo que a gente engrandece que não é Deus. Tudo aquilo que a gente glorifica que não é Deus. A idolatria. Seja a famosos, cantores, atores, atrizes, seja lá o que for. A glória é somente de Deus. É somente dEle. Não é o nosso próximo. Não, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas não colocá-los em lugar de Deus. Não glorificá-lo. Não há outro Deus. E Deus, Ele não aceita, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E muitas das vezes nós começamos a luta da forma certa. Sendo fiéis a Deus, confessando que Ele é o Senhor, confessando que Ele é o Criador, colocando exatamente Deus no lugar onde Ele deve estar. E quando menos se espera, está caindo, capengando para um lado, para o outro. Daqui a pouco já está acreditando mais num objeto, está acreditando mais sei lá, numa reza. Deus, Ele nos ouve, Ele entende tudo que a gente fala. A gente não precisa ficar fazendo orações repetitivas. Não, não é necessário. Ele nos ouve. Conversa com Deus como conversa com o seu amigo, com sua irmã, enfim. E eu queria ler, vai ficar grande esse vídeo, porque eu sei que os vídeos mais longos, eles acabam não tendo tanta visualizações, as pessoas sempre correndo, sempre é um ou outro que vai até o fim. E aqui prova um pouco mais da soberania de Deus e o quanto Ele quer que nós venhamos a engrandecer e colocar Ele no lugar que Ele deve estar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grandioso, Ele é soberano. Tem Isaías 43, quem quiser ler, pode ler. A partir do versículo 15, pode ler o capítulo inteiro, quem quiser. Eu vou diminuir um pouco e vou ler a partir do versículo 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei as águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Aqui o Senhor deixa bem claro, quando nós somos perdoados de todos os nossos pecados, Ele perdoa, Ele tem misericórdia, aqui, por amor dEle. Você está entendendo? Ele é o glorioso,
Ele é o poderoso, Ele é o grande eu sou. A glória, a honra é toda somente para Ele, por Ele, para Ele. E os teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, conversa com Deus, fala para Ele, fala com Ele. É com Ele que a gente tem que falar, olha Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa nação, é assim Senhor, e contar para Ele, falar, olha, fulano, ciclano, beltrano, é usado, tá fazendo isso, usado por Satanás, tá fazendo isso, isso e isso. Contar tudo que a gente conta, que a gente dialoga com os nossos amigos aqui na rede social, a gente chegar e falar pra Deus, falar, Senhor, dá um jeito, Senhor. Por amor a Ti, para que venhamos Te glorificar e por misericórdia a nós. Atende a nossa oração, atende o nosso clamor, atende o nosso pedido, proteja a nossa nação, proteja o povo, todo o nosso povo. Elimina, Senhor, todos aqueles que são enviados realmente e usados, que se entregaram realmente nas mãos do inimigo. Elimina, Senhor. Fala com o Senhor, fala para Ele. Não é fazendo rezas constantes, repetitivas. Não é se prostrando, com todo o respeito. Mas não é se prostrando em frente a um pedaço de gesso, uma escultura ou algo assim, que Deus ele vai atender o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa oração. Porque Deus ele não é um Deus morto. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso que nos ouve, que nos entende, que fala conosco, que nos enxerga. É um Deus também que não dorme. É o Deus que nos ilumina, que nos livra, que faz os milagres acontecerem. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Aí pula aqui para a soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Agora, pois, ouve, esse capítulo 43 diz o título, Só Deus resgata Israel. E o título do 44 diz a soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como o salgueiro juntos aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagens, presta bem atenção. Muitas das vezes, quando a gente acaba falando algo assim, tem pessoas que tapam os ouvidos de uma forma que não possa nos compreender. Aí que tá, entrar a humildade, a simplicidade de ouvir e o discernimento, a sabedoria de entender. Porque quando a gente fala algo assim, a gente não está falando de nós mesmos. A gente está falando a palavra de Deus. A gente está falando o que Deus fala. A gente está falando o que está escrito, o que está aqui.
Tá entendendo? E não é pro mal de ninguém, não. É para nos fortalecer cada dia mais, é para nos libertar, é para que Deus venha sentir cada dia mais amor por nós, que o amor de Deus seja imensamente glorificado através das nossas vidas. Porque Ele é o único Deus. Ele não aceita outro. Não existe outro. Tá entendendo? Não existe. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são de entre os homens. Ajuntem-se todos, olha o que Deus pede, ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas. É o que o Senhor fala. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Você tá entendendo? Eu tô rindo porque tá aqui na palavra. Tá aqui, olha Deus, tá aqui. E quantas vezes a gente perde as nossas bênçãos porque a gente acaba glorificando a qualquer objeto, a qualquer parede, e muitas vezes pessoas. Porque existe isso de pessoas idolatrarem idolatrarem animais, empregos, trabalhos, patrões, amigos, esposa, namorado. Deus, ele tem que estar no lugar dele. Ele é Deus, é o único. Isso aqui, homens que faz escultura para fazer o seu Deus, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Eu lembro que antigamente, mesmo eu fora dos caminhos do Senhor, que Deus ele nunca saiu do meu coração, de dentro de mim. E eu lembro que eu falava, eu me lembro perfeitamente quantas e quantas vezes eu olhei para minha mão e eu falava para os meus amigos, para minhas amigas, ou para quem ali eu estivesse falando, direcionada ali, de que fábrica nós saímos. Quem nos fabricou? Olha para a palma da tua mão. Qual fábrica te fez? E como a gente pode colocar Deus como uma escultura, um objeto, e adorar a Ele? Também fez um Deus, se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Isso é abominável ao Senhor. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e ora-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem,
Porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que não pôde livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Então, assim, eu fico até aliviada quando eu leio partes da Bíblia que deixa bem claro como Deus, ele é único. E não está saindo de dentro de mim. Não é religiosidade, não é. É a verdade. Eu não entendo como uma pessoa pode, de repente, se ajoelhar, se prostrar, clamar a um objeto. Algo que não ouve, que não enxerga, que não fala. E deixar de buscar, clamar, se ajoelhar o nosso Deus Todo-Poderoso, o que nos fez, que nos fabricou, que fez a terra e tudo que nela há. É muito triste. Não é um colarzinho que nos salva. Não é um colarzinho que atende o nosso clamor, a nossa oração. Não é uma roupa. Não é um emprego, um trabalho, patrão, família, não! É Deus o Todo-Poderoso que nos socorre todos os dias. É Ele que nos sustenta. É com Ele que nós nos deitamos e nos levantamos. É Ele que nos permite respirar e se prostrar diante de esculturas. É muito triste. E faz tudo isso ao seu redor como um Deus. E eu quero deixar isso aqui. Eu deixo aqui muito triste em relação a pessoas que não conseguem entender. Pessoas que começam bem, confessando que Deus é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Salvador. E que no meio do caminho se perde. Se perde se prostrando a tudo e qualquer coisa e qualquer pessoa. Mas eu fico muito feliz por saber que Deus nos dá a oportunidade todos os dias de reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa falta de sabedoria, e nos dá a chance de pedir perdão, de colocarmos o sapatinho da humildade e reconhecer que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele. E nós estamos precisando nos juntar, nos unir, mesmo separados fisicamente. Mas Deus, Ele está precisando ver isso da gente, para abençoar cada dia mais a nossa nação, porque nós somos uma nação abençoada. Nós tivemos muitos privilégios aqui, nessa terra chamada Brasil. E Deus, Ele realmente, eu não estou falando política, eu não estou, não, só não enxerga e não vê e não ouve, não tem o entendimento, quem realmente ainda não colocou Deus no lugar que Ele deve estar na sua vida, ainda não enxergou que só há um Deus e que as coisas de Deus não se confundem, muito pelo contrário. As coisas que se confundem são no inimigo, são de Satanás, são do diabo, o nosso adversário.
Tá entendendo? Aquele que confessa que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, e que prova, porque Deus ele não nos deixa enganados, e que vem provando constantemente, sendo perseguido, porque ser cristão não é fácil. Confessar que Deus é o nosso Senhor, o nosso Criador, se prostrar somente diante dele, somente perante ele. Buscar conselhos naqueles que realmente são de Deus. E tá tudo muito público. E a pessoa ainda não enxergar, se deixar ser enganado. Nós estamos caminhando para os últimos dias. A vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E ainda existem pessoas que estão cegos, surdos, não conseguem ainda discernir o que está acontecendo, sendo que poderia estar se unindo a outros em oração de joelhos, agradecendo a Deus, pedindo a proteção do Senhor para a nossa nação, que Deus possa realmente blindar a nossa nação, enviar os exércitos dele de anjos poderosos, junto com o nosso exército, que defendam a Deus, que glorifiquem a Deus, que nos protejam, que protejam o nosso país, a nossa terra, que sejamos um povo diferenciado, porque o povo de Deus tem que ser diferente. Um povo que pode, sim, ser exemplo para outras nações, que outras nações que vêm sendo oprimidas e realmente caíram ou não tiveram como se defender e estão caindo nas armadilhas do inimigo. De repente ver o nosso testemunho da nação cujo Deus é o Senhor e dali sair forças para enfrentar Satanás, para ir para cima mesmo. Deus ele só tem de nos abençoar. Se realmente nós colocarmos ele, nos unirmos, orarmos, ele só tende a nos abençoar cada dia mais. Tá entendendo? E eu espero que Deus toque no seu coração. Se você acha que alguém precisa ouvir alguma coisa que eu tenha dito aqui, se eu falei algo que venha de repente não ter uma boa interpretação, me desculpe, me perdoe, mas só existe um Deus, um só Deus, uma só palavra, uma só verdade. E que Deus possa nos abençoar, nos proteger cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer um outro vídeo deixando uma oração, porque muitos ainda não sabem como orar, por incrível que pareça, muitos não sabem. E no próximo vídeo eu deixo a oração. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo somente para a honra e glória dele. Lembre-se, os nossos pecados são perdoados por amor a ele. Ele perdoa por amor a ele, ou seja, ele está no lugar dele, ele é Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus.